Olá, boa tarde! Estamos aqui para mais uma live do nosso projeto Partilhas. Esse projeto que busca partilhar com vocês um pouco do que rolou no segundo Congresso Internacional da Consciência Sistêmica. E hoje nós temos mais uma convidada, mais uma querida colega do nosso curso de formação pedagógica sistêmica. E eu vou chamar o meu amigo Bruno Borges Queiroz. A abertura da live. Que bom estarmos aqui. Olá, Boa Bruno. tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Hoje eu vim, ó, rodei 400 quilômetros, saí de manhã de onde eu estava. Eu disse, não vai dar tempo. Sim, dá. Sempre dá tempo. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. E olha só, Sim, deu tempo. que bom. Que Olá, sejam delícia. bem-vindos. A Jana, a Pauline, a própria Cris. Que Sim. bom, sejam Hoje nós bem-vindos. vamos receber, né, Bruno, uma colombiana, não é isso? Sim, nossa querida amiga, minha colega de curso com o professor Renato Chambertati. Ah, é? Sim, Bruno, eu ia fizemos. até te perguntar isso. Como é Uhum. que é o Instagram Eu procurei a Roberto Bertatti? É Não, Renato? Renato. Renato, eu Renato procurei e não achei. Chambertati. É. Renato Chambertati. Nós fizemos juntos o curso, né, A o formação? treinamento a formação de constelação familiar. Ai, que Fizemos a legal. pedagogia sistêmica com a professora Ellen. Olha só, não sabia. É, muito Ah, então eu bacana. sou colega duplamente de turma. Duplamente, sim. E volta e meia nos encontramos nos workshops presenciais que o professor Renato já, né, já retomou. E é sempre um Aham, presente estar atuando, né? Assim, atuando no sim, sentido de estar presente, né? No campo, muito bom. é É um isso. privilégio. Seja bem-vinda aí a minha filha, Nayane. Sim. Olá, Nayane. Ah, Eu, hoje eu estou com os meus dois netos aqui. Pode ser que aqui e acolá vocês ouçam um gritinho, alguma coisa. Hoje eu estou com Luca e Clara. Vim voltando de viagem, já trouxe eles na bagagem. que delícia. Aí deve estar calor, né? Porque aqui em São Paulo está bem friozinho e amanhã deve esfriar um pouco mais. Eu até estive agora há pouco com uma colega nossa, a Gabi. A gente foi tomar um Ah, café juntos. Eu falei, puxa, Gabi, você veio para São Paulo nesse frio, né? Para quem é do Maranhão, né? Como diz ela, tem um sol para cada um, para cada é uma. isso. Nós Aqui aqui no São Paulo Nordeste, na tá. maioria, nós temos esse negócio de ter um sol para cada um de nós. Sim, ela veio num momento de frio, né? Então dá para Aham. tirar as blusas do armário, porque eu imagino que no Maranhão não seja tão frequente o uso de blusa de frio, né? Aqui em São Sim, Paulo, esses últimos dias bem tem frios. convidado, Mas, Bruno, para a gente que sai do calor, a graça é ir até o frio. sim, lógico, é muito Que aí bom. é novo para a gente, né? É tudo É, novo. eu gosto de frio, mas prefiro o calor. Aham. Não, eu também. Eu gosto de ir pro frio assim, só para me divertir um Para pouquinho, depois eu passeio, volto pro meu exato. calor. Muito bom. Ai, ai. Oi, Neia. Neia, minha aluna, uma Sejam querida, está bem-vindos. sempre aqui nas lives com a gente. Vamos chamar a nossa convidada. Eu conversei com Sim, ela, tá. Bruno, sobre o que no Congresso a gente iria colocar aqui como foco, né, da live. Uhum. E ela me mandou um áudio dizendo, ai, mas eu gostei disso, mas eu também gostei disso. Ah, mas isso aqui também é legal. Eu disse, bom, mas a gente Sim. fala de tudo, não tem problema. Mas eu senti que a fala dela, principalmente a primeira coisa que ela lembrou, aquilo que foi mais espontâneo, né? Foi a questão do Franz Huber, os Uhum. traumas, né? Sim. Eu não fiz assim o workshop dele, mas eu assisti um pouco da Tá. palestra. Mas também eu vi a live dele inteira com a Maria, anotei tudo. Eu tenho aqui 3 páginas de caderno, porque acho muito, muito, muito Sim. importante o tema dele, que é a questão do trauma, né?
É Sim, uma questão que urge ser discutida, né? olhar para o trauma, né? Olhar para o trauma. É um Pronto, convite. vai dando boas-vindas que eu vou chamar a nossa convidada aqui. Gratidão, Neia. Sim, a todas as pessoas que estão chegando, a Jaque, a Marluce, o Anderson, querido colega do curso da Ah, é o professora Anderson. Ellen. Oi, Anderson. Sim. Pronto. Oi, Prontinho! Olá! deu Olá! certo. Seja Que alegria bem-vinda. estar aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, querida Cristine. Obrigada, obrigada pela oportunidade. É Bom, uma alegria para nós ter a sua Tá bom? presença aqui e a gente poder conversar sobre coisas que a gente gosta tanto de vivenciar, né? Poder sim, fazer essa troca. Sim, sim, compartilhar com nossos colegas e as pessoas em geral, aqueles presentes, aquelas joias que recebemos no Congresso Sistêmico. É De consciência verdade. sistêmica, que foi tão maravilhoso, né? Há 2 semanas foi há pouco e eu amei. Eu fiquei imersa nos 3 dias, no máximo, assim, tudo que eu podia. Uhum. E, como você falou, foram tantas coisas. Muitas é, coisas. Fiquei mexida com muitas coisas lindas da pedagogia sistêmica, outros olhares e Sim. outros conteúdos novos. E foi maravilhoso. Pois sim. Simplesmente muito bom. E o nosso acesso ao gravado já começou? Vocês receberam e-mail? Sim, eu não cheguei a ver e-mail, mas eu vi que já está disponível. Eu vi que o e-mail chegou, tá lá na minha caixa Ah, de entrada, mas eu não entrei porque a gente estava com Mariane Frank, né? Sexta, sábado e sim, domingo, eu e Bruno. sim. Mas é acessar do mesmo jeito, da mesma isso. forma, para todos. Então, quem não teve chance, obrigada, Neia. Está falando do meu sotaque. Temos uma colombiana, né, aqui Sim, conosco. eu também adoro o sotaque dela, né? Eu Eu sou também. suspeito. Me encanta. Ai, obrigada. Eu falo que sou uma misturinha aí, Se meio apresenta, que. Cristine, aí para as pessoas que são os meus seguidores e do Bruno que ainda não te conhecem. Obrigada. Meu nome é Cristine, eu moro aqui em São Paulo já há 7 anos. Eu venho fazendo um caminho por outros olhares. Eu fiz formação em engenharia de produção, depois fiz uma pós em administração de empresas, de negócios, depois fiz também, comecei a olhar o lado de humanas com negociação e resolução de conflitos, aí fiquei mexida, e aí os caminhos foram me levando em diversos países. Sou casada, tenho duas filhas que já estão em outro plano e 2 filhas vivas, pequenas, de 10 e 12 anos, que são Camila e Gabriela. E, e estou aqui, nasci na Venezuela, meu pai é alemão e minha mãe é colombiana, casei com um colombiano. Então, eu tenho que agradecer a muitos países Sim, pela verdade. oportunidade, por tudo que me deram. Também eu morei em outros países, também agradeço a eles. Em Panamá nasceram minhas filhas, Camila e Gabriela, então também agradeço ao Panamá. São muitas coisas que agradecer e Uhum. estou aqui feliz de estar com Que vocês. bom, que E delícia. atualmente Então você é eu venezuelana? Chévere. nasci na Venezuela, Hã? sim. Chévere. Mas é uma mistura, chévere. Não, mas eu sou uma mistura. Para mim é difícil me definir, Definir, né? porque eu não sou só venezuelana. Eu Sim, não sou, eu não sou só colombiana. Eu sou sim. tudo. E como eu já moro aqui há 7 anos, então estou Me dando os sinto passos também um para pouco virar. brasileira.
E a Aqueles, gente agradece. sim. Ai, eu estou feliz. Na cidade onde eu mais morei por mais tempo foi em Barranquilla, e foram 12 anos. Aqui eu já levo 7, então daqui a 5 anos eu vou Olha ser aí. brasileira. Sim. E como é para Obrigada. você estar morando no Brasil? Você gosta de morar no Brasil? Muito, muito, adoro, Ai, adoro. que bom. Primeiro porque realmente tem coisas coisas boas, né, que agradam, que acolhem também as pessoas. Eu vejo Uhum. aqui um povo muito acolhedor. O fato Sim. de ser que está feito por muitas misturas vieram pessoas de muitos países, então acolhe muito bem. Eu me sinto super bem acolhida. Também não é um país que seja, oh, sua mãe, Sim. Bruno, muita gente conhecida. Sim, sim. É, o fato acolhe muito bem, e também que é um país muito próximo. Colômbia, Venezuela, Brasil, somos muito Sim. próximos, a comida é muito parecida, o pão de queijo nós temos lá, a feijoada, temos uma versão de feijoada, então é muita coisa parecida. Então, estou feliz. Que Que bom. bom. Que delícia. Sim. Minhas filhas estão felizes na escola, o trabalho para o meu marido tem dado certo. Eu me encontrei com as constelações familiares aqui. Que alegria saber que você encontrou as constelações aqui na nossa terrinha. Sim, sim, eu sinto que de alguma forma o fato de ter chegado aqui no Brasil também faz parte desse plano de. Eu me encontrei com esse presente. Eu conheci meu professor, que é Renato Bertacci, que o Bruno Sim. já contou. Para mim, isso não teria acontecido em outro lugar. Então, demais. Muito para agradecer. Que bom. Eu tô vendo que tem muita gente conhecida, muita gente da nossa turma, tem familiares aqui. Nós Sim. agradecemos a presença de cada um. E hoje, nós sempre, eu e Bruno, como bons anfitriões que somos, sempre deixamos nossos convidados à vontade para escolherem um tema dentro do congresso ou palestrante que queiram dar um maior enfoque, né, para também a live não ficar muito generalista demais. E às vezes quando a gente quer falar sobre tudo, acaba não falando sobre nada, né? E Cristine ficou naquela vontade de falar, né, sobre algumas coisas. E nos diga aí, meu amor, como é que você quer começar? A palestra, eu assisti as duas, tanto a palestra quanto o workshop o Do nome dele França. é Peter Borkin, que Sim. é um alemão, que ele falou do trauma Uhum. e não sei, ressoou porque recentemente tinha saído também um documentário a respeito e também Wisdom of Trauma. e ele traz outro olhar, o que eu achei mais interessante é como junta o olhar de outras abordagens com a constelação familiar. Então, encaixou tudo, fez tanto sentido e achei maravilhoso. Ele abriu, e eu acho que vale a pena abrir da mesma forma, abriu a palestra dele contando uma história, uma historinha. Adoro! Quem não, né? Sani, imagina. Então, Sani tinha dois peixinhos que estavam nadando no mar. E aí eles se encontraram com outro peixe maior que vinha feliz. E o peixe maior fala: Oh, o que você, o mar, como está de lindo esse mar hoje, né? E os dois peixinhos se olharam, não entenderam nada e continuaram. Mais para frente, um pergunta para o outro: que é o mar? O mar? Então, o que o Peter traz para nós é que é o trauma. Se todos estamos tocados de alguma forma ou outra, Mergulhados neste trauma. mergulhados, imersos no trauma, uns mais que outros, no trauma, e difícil falar.
Sim. Porque essa água, né, a água em que estamos imersos, faz parte de nós, sempre esteve lá. Então, como você explica para um peixe o que é água, se é o único que ele conhece? Então, difícil explicar para alguém, para nós, falar de trauma, porque todos sofremos de uma forma ou de outra trauma. E aí ele explica, então, aí já vem todo esse conteúdo muito. Por isso, eu achei muito valioso, muito rico tudo. E engraçado, quando você falou em trauma, eu lembrei foi do Franz Rupert, que também trata disso, né? Tá? Eu... Sim, e ele, o Peter Borkin é um alemão que mora na Espanha, então a palestra Uhum. dele, ele falou espanhol. E para quem ainda vai assistir às palestras do Congresso, elas estão na língua original, não foram traduzidas, então a dele está Uhum. ainda. Mas dá para entender. E além de que ele fala bem devagar. Ah, isso é ótimo. Sim. Então, ele explica que o trauma não é a vivência, o acontecimento per se, mas é como eu reajo, Uhum. como a pessoa reage a isso que nos aconteceu. Que normalmente são questões que acontecem na primeira infância ou na adolescência, Ou mas intrauterino, né? Sim. também, ele não falou disso. Mas é verdade, temos É um outras momento idades. da É. vida da gente, assim, que o trauma tem... Vamos dizer que a porta do trauma está mais larga. É, Pois é. são os registros, né? Conforme desde a concepção, ou de alguma forma até antes, né? Porque o óvulo já está na mulher desde o seu nascimento. E então, Uhum. ali já vai recebendo uma série de informações. Quando existe a concepção, traz também as informações não só do pai, né, do genitor, como do momento em que isso se dá. E toda essa vivência e essa carga, ela segue produzindo sensações, efeitos, memórias que todos nós temos. Sim, e quando nós mulheres estamos grávidas, já estamos recebendo. Então, o Sim. feto já está recebendo situações difíceis. Por exemplo, eu posso contar que eu lembro perfeitamente da diferença entre minhas duas gravidez, as últimas duas. Que com uma, como eu não tinha nada, nessa época eu não tinha responsabilidades, então eu vivenciei essa primeira gravidez com maior alegria, plenitude, disponibilidade. Eu até fiz yoga para grávidas, uma coisa que era super leve, uma delícia. E a outra gravidez eu estava passando, nós estávamos passando por dificuldades econômicas, já tinha nascido também a irmã, então foi bem conflitivo, tive bastante dificuldades e eu vejo isso nas crianças. Perfeito. Uma é mais leve, muito mais alegre. Enfim, são questões que a gente vê, Uhum. né? Sim. Mas como ele falou, o Peter, não é, todos temos traumas. Não é para falar assim, tipo, eu tenho uma doença, eu tenho câncer e eu tenho trauma. Não, todos, Uhum. de forma ou outra, todos temos nossos traumas. Sim. Então, já como cada um trabalha isso, bom, mas todos temos, não tem ninguém Uhum. livre. É o quão consciente está, né? Nós estamos daquilo que atua em nós, daquilo que nós temos, e o quanto nós sabemos o que é de fato nosso e o que Uhum. nós trazemos do nosso sistema, porque muitas vezes, até mesmo a gente viu isso em outras vivências e workshops do Congresso, o quanto que podemos reproduzir algo que não aconteceu com a gente, mas que vem de algum antepassado e que nós levamos adiante aquela memória, aquela sensação, enfim, aquele, aquele efeito sobre a nossa vida. Sim, totalmente. Ele explica que existem
aí teríamos que incluir o trauma antes do nascimento, né? Mas ele fala do trauma pessoal, ou familiar, ou transgeneracional, que aí encaixaria todas essas que pode ser da minha geração ou de outras gerações, pais, avós. E no último nível, na terceira dimensão, na base, estão os traumas coletivos, que também me permeiam, que são as consequências das guerras, ou desastres naturais, racismo, todas essas questões sociais, culturais, que são maiores, que não são só minhas, são também me permeiam, me afetam e geram um trauma em mim, e dessas é mais difícil perceber. Sim. Mas também me afetam. É interessante porque a própria pandemia, de alguma forma, esse isolamento social, trouxe à tona questões que as pessoas não tinham consciência. Então, o medo de uma escassez, para muitas pessoas, foi algo quase que insuportável. E se olharmos para a realidade daquele momento, a pessoa não tinha nada que comprometesse a sobrevivência dela, mas pessoas, né, algumas começaram a estocar alimentos de uma forma desproporcional, ou entraram num medo, porque memórias foram acessadas, pânico, e é o que a Cristi trouxe, né? Através da fala dela, dessa memória às vezes coletiva. Eu não vivenciei a guerra, mas meus ancestrais, de alguma forma, vivenciaram, ou de uma forma ou mais intensa, ou mais indireto, mas a memória segue em nós, segue em mim. Sim, eu não posso fugir disso. Tá ressoando no meu sistema familiar. E ele conta brevemente alguns dos sintomas, que normalmente olhamos para os sintomas e queremos sintomas, e a gente já na constelação sabe que isso não resolve. Mas ele conta de alguns sintomas como esse, de um medo desproporcionado, reações desproporcionadas, ou quando a pessoa assim reage, ou é branco ou é preto, está muito nos polos, ou essa ansiedade que agora é tão comum, depressão, algumas doenças, algumas questões como hipertensão. Ele também nomeia tudo isso como sintomas desse trauma que não foi visto, né? Que não foi trabalhado, que não foi olhado, as adições, não, vícios que se falam, vícios, diversos tipos de vícios, por compulsão alimentar, outras coisas também têm a ver com isso, com o impacto que o trauma, o evento, aquela questão causou em mim, eu ainda não resolvi. Fobias, obsessões, muitas coisas que têm a sua origem num evento passado, talvez pessoal, que tenha acontecido comigo, mas talvez em outras gerações, ou talvez no coletivo. Sim. Isso. É muito... Uma coisa que eu queria propor também aqui na live era que nós olhássemos para nós quando a gente pensa, utiliza ou quer nomear algo de trauma. O que há por trás, né, da nossa intenção quando a gente, por algum motivo, escolhe essa palavra. E o peso social que foi dado, né? Quando alguém diz assim, ai, fulano é traumatizado. Ai, não anda com aquela criatura, não, a Maria, tão traumatizada. E a gente vê muito isso, né? E a questão de pensar no trauma, o congresso, aliás, as lives já da Maria antes do congresso, já me convidaram a esse olhar, porque a gente, enquanto... vamos dizer assim, senso comum, a gente também olha para o trauma de uma maneira muito definitiva. Pelo menos eu vejo isso na fala e na postura de muitas pessoas. E o que é que a constelação faz? Ela traz esse trauma, né? E ela propõe algo, ela propõe um movimento de ressignificação do trauma.
Agora, a constelação, ela não faz a ressignificação. Quem faz é o constelado, é o cliente que está ali, né? O que é que ela faz? Ela aponta um caminho possível para aquela ressignificação. E eu não sei se acontece com vocês, eu ligo muito assim os conceitos, as palestras, e no congresso, depois da pedagogia sistêmica, o que eu mais acessei, procurei, foi epigenética, que é um assunto que tá muito, que eu estou muito interessada também em falar. E eu vi o doutor Fernando Freitas explicando, né, que a gente tem o genótipo e o fenótipo. Então, a gente tem as células, algumas fechadas, e a outra aberta, né, com aquele, como se a gente tivesse aqui com, quando ela está ativa, aquele trauma tá rolando, né? Tá no rolê, como a gente diz. Quando ela tá fechada, e aí ele estava explicando quando é que a gente tem essa maior condição de estar nessa movimentação de ativa ou inativa. E por que eles foram estudar isso? Porque crianças gêmeas univitelinas desenvolviam doenças em estágios diferentes. Então, no gene de uma, aquela célula estava ativa e no da outra estava inativa. E os traumas, eles estão muito ligados a o que é o genótipo. O genótipo são as marcas que a gente traz no gene física, as marcas físicas. O olho é o olho do seu pai, o sorriso né, do seu pai, o nariz da sua mãe, o cabelo da sua mãe, o jeito de andar. E aí ele fez uma pergunta muito interessante. Por que a gente acha que a gente puxa a aparência e não puxa as emoções, né? Aí, onde é que vem marcadas as emoções? Nos fenótipos, que é exatamente onde atuam as constelações. Elas atuam aí, nesse movimento, porque apesar da gente vir com esse fenótipo ativado para um pânico de altura, né? Para um medo de escuro, vou dar assim um exemplo. A gente tem também a condição, de nós mesmos inativarmos o fenótipo. E é isso que a constelação nos ajuda a fazer, né? Esse caminho aí, de desativar a memória que gerou o trauma. Porque, trazer a consciência. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo na fala de muitas pessoas esse movimento de pensar que como se o trauma fosse uma coisa constituída e é como se fosse assim meio que um karma, uma coisa que você vai, né? E nem o karma é assim, mas a gente também olha para ele assim, desse jeito muito determinante. Como se fosse uma marca nossa, e é uma marca, mas como se fosse uma marca que a gente não tem como ressignificar. E a boa notícia tem como ressignificar. E a notícia do alerta tem como ressignificar. Show! Mas tem como retraumatizar também. Sim. Então, cuidado. Cuidado, porque aí você tem os dois caminhos. Você tem o caminho da ressignificação do trauma e do retrauma, né? Ele fala várias coisas que têm tudo a ver com o que você falou. Por exemplo, ele diz, o trauma, sim, tudo bem, eu vivenciei um trauma, mas eu não sou meu trauma. Eu não sou isso, não é isso que me define. Isso. Então, como que eu administro isso, né? Totalmente. E outra coisa que você me fez lembrar, como nós, terapeutas consteladores, que ajudamos e acompanhamos pacientes, alguns também lógico, que querem olhar para seus traumas, temos que fazer com muito cuidado. Sim. Devagar, porque sempre, dependendo da forma,
a gente pode retraumatizar a pessoa. Então, precisamos de muito preparo, Uhum. muita responsabilidade para acompanhar esses processos. E ele conta um pouco, inclusive no seu workshop, ele fez um exercício. Então, ele primeiro ele faz uma separação. Se a pessoa já saiu do evento ou ainda está. Porque, porque dependendo da questão do evento, algumas pessoas ainda estão vivenciando. Por exemplo, Perfeito. se estamos falando de abuso, se uma mulher sendo vítima de abuso do marido, se ainda está vivendo com o marido, então, primeiro tem que separar. Isso. Ok, mas se já passou, aí sim podemos ajudar a intervir. Se já passou, então eu posso olhar sem necessidade de entrar nos detalhes, entrar no Na evento, na história. situação, na história. Eu posso olhar para mim quando eu vivenciei isso, como criança ou sem recursos, e eu posso, desde meu lugar atual, meu lugar, meu presente, no meu lugar seguro, com os recursos que eu tenho agora. É assim como um facilitador de constelação familiar pode trabalhar a questão do trauma. Que ele explicou assim. E achei muito válido e que tem tudo a ver com o que você falou, né? É interessante porque é como a gente pensar. Aqui está o trauma, aqui está a criança que vivenciou isso, né? O trauma Uhum. não deveria definir as pessoas, mas de alguma forma ele pode também definir, dependendo de como se toma esse trauma, né? Eu não sou o meu trauma, mas eu também sou o meu trauma, de alguma forma. Quando eu cresço, a ideia é o quê? É olhar de uma outra perspectiva, de um outro olhar, mas se eu permaneço naquele lugar, eu vou estar adulto, mas ainda com o olhar da criança, então eu vou estar olhando, né, só esse ângulo. A ideia é quando a gente cresce, a gente ter, como a Cristi trouxe, as ferramentas para você ter a perspectiva mais ampliada e ter um outro olhar. E sim, é real, é fato que muitos de nós vivenciaram e vivenciam traumas que podem ser ressignificados. Não se trata de apagar, de esquecer, de fingir que nada aconteceu. Isso não resolve. Mas é o que eu faço a partir dessa consciência, desse olhar. A E como maneira é que eu como eu integro lido. isso na minha história de vida? Porque, como a Sunny, né, gosta de contar histórias, o que seriam dos livros se a gente arrancasse as páginas que a gente não gosta, né, e deixasse só a parte boa? Como é que eu ia trazer um contexto de uma superação, de um aprendizado? Na nossa história de vida é a mesma coisa. Vão ter capítulos que são mais difíceis de serem lidos, mas eles são a construção do que somos hoje. E tirar isso, querer apagar isso, é apagar a memória, e aí é tirar também o direito a, essa ressignificação, a essa cura, esse novo olhar. É um convite, né, da vida. Sim, é um convite. E assim, não tem só a constelação, né, que trabalha isso. A gente tem várias terapias que podem também trabalhar com o trauma. E assim, aqui nós estamos em 3 consteladores, mas a gente reconhece que cada pessoa tem o seu caminho de ressignificação com o trauma. E esse caminho, ele é trilhado muitas vezes com mais de uma abordagem, com uma terapia um pouco mais longa, que também é muito importante, porque a gente não está aqui desmerecendo qualquer uma outra abordagem. Se você olhar todas as abordagens que trabalham com as emoções, você vai observar que elas estão sempre se posicionando para a ressignificação de algum trauma. Não é verdade? Sim, se apoiam. Então,
o Peter Burke, ele iniciou o seu caminho, acho que na psicanalítica, Hum, e ele também disse isso, que o processo é devagar, com muito cuidado. Então, sim, às vezes a gente às vezes temos que recorrer a outras ferramentas, a outros olhares. Sim, é verdade. Porque é verdade. nem toda terapia serve para todas as pessoas. Então, Isso, está tudo certo. Assim, como não tem resposta pronta e nem milagres, né? Tenha consciência e a própria decisão do que fazer a partir do momento que se toma consciência, porque eu posso olhar, eu posso compreender, mas eu posso não fazer nada com essa compreensão. E existem traumas também que me traz, que pode trazer algum benefício de certa forma, ou trazer algum ganho, né? E eu falo isso com todo respeito, e que tirar isso de uma pessoa pode ser muito mais doloroso do que mantê-la naquela situação. Como olhar para isso? Como balancear e calibrar aquilo que de fato pode ser olhado, acessado, visto, compreendido e ressignificado. Às vezes ainda não é possível ressignificar, e tudo no tempo certo, é sem verdade. pressa. Ele explica que tem, não sei se que são 3 estágios, né? Uma coisa assim, como 3 níveis. Então, no caminho de sanação, Uhum, que no caminho de sanação tem 3 níveis. O primeiro momento é o momento da vítima, quando eu estou sofrendo, uhum, vivenciando isso. Então, aí, lógico, o ideal é sair, como saímos disso, enfim. uhum, Mas, se já passou o evento, a questão, o incidente, a tragédia, já cessou o abuso, ou se estávamos falando do Covid, então já passou, uhum. supondo, Sim, ou o que for, já passou, eu já sou uma supervivente. Uhum, Então, isso seria o segundo passo, o segundo estágio, né? Olhar para isso, mas olhar com a consciência de que eu sou supervivente, eu já passei por isso. E já num terceiro estágio, terceiro passo, se eu puder, e o convite de todas as terapias é estar ou viver o presente. Estar aqui agora. Sem excluir aquilo que aconteceu. Não posso excluir que eu vivenciei isso, que tivemos, se for uma guerra. Não, temos que olhar para isso, incluir, mas estar no presente, que seria o terceiro estágio. sim, sim. E aí a constelação, acho linda, que encaixa e convida a olhar, a incluir. Então, maravilhoso como desde a constelação familiar, podemos olhar para esses eventos, esses sucessos, essas questões, com um olhar de inclusão. sim. Não é querer tirar, nem desmerecer, nem julgar, E nem mas se sim, livrar do trauma, né? No sentido de dizer É, assim, eu quero me livrar de você. Não é assim que você ressignifica um trauma. É não. incluindo, né? É acolhendo, é dando colo a ele e vivendo a dor dele, né? E validando a existência dele. Para aí você ter a força de virar a chave, né? É, é, sim. é compreender que faz parte, né? Até o Vitor Uhum. coloca aqui que nunca se falou tanto de viver o momento presente como hoje em dia. Na verdade, viver só se vive o momento presente, né? Viver. De Mas fato. é difícil porque o passado já foi, o futuro ainda não chegou. Então, a gente só pode viver o presente e, e viver o presente com tudo que isso inclui, com tudo que isso representa. E da forma como nós somos, com tudo o que somos. Então, Da maneira aí como sim, foi e como é. exato. Esse é o Que desafio. uma pessoa ainda ligada ao trauma,
ainda está com a ilusão, o medo do perigo, de que isso possa acontecer de novo, ou que eu estou imersa ainda nesse perigo. Isso. Sim, uma sensação de ameaça ainda muito grande a sensação de perigo que muitas vezes pode paralisar. Porque o medo, ele é saudável, né? Se não fosse o medo, a gente atravessaria a avenida sem olhar. Mas ele não pode ser paralisante a ponto de me impedir de atravessar a avenida mesmo quando o sinal está favorável para o pedestre. E tem pessoas que estão nesse momento. O sinal está aberto, tem possibilidade de caminhar e a pessoa ainda está parada, paralisada. Então, nem o 8, nem o 80. É trazer o equilíbrio e só a consciência permite isso e também uma decisão interna de querer dar esse passo. E cada pessoa no seu processo, no seu tempo. E como essa decisão é importante, né? E como ela é nossa. Eu estava lendo aqui uma parte que eu anotei do Franz Ruppert, quando ele diz assim, quando um cliente me pergunta, quando um cliente me aciona, eu pergunto, qual a sua intenção? O que você quer com isso? Do que você quer libertar-se? E eu acho interessante isso, porque é isso que o Bruno falou. Eu preciso querer me libertar. É por isso que não adianta você querer entrar numa sessão de constelação, por exemplo, por curiosidade, para saber o que é, né? E não ter essa intenção que ele fala. E não ter um movimento interno de realmente girar uma chave e libertar-se de algo que está te impedindo de se tornar quem você quer ser, ou de fazer algo que você, né, precisa fazer, ou de repetir algo que você faz muito e que sempre te machuca, mas que você não consegue deixar de repetir. Né? Sim. E como se a gente considera que todos, de alguma forma, sofrimos algum evento traumático, inclusive em outras gerações, então temos nossa responsabilidade como adulto olhar para isso, porque só assim eu posso ressignificar, mudar algo, e talvez nem seja no meu próprio benefício, talvez seja no benefício, pro bem das pessoas que estão ao meu redor, do outro, dos filhos, do meu parceiro. Sim. Porque meu comportamento sempre vai trazer à tona alguma questão que não resolvida. E como ele fala, os perpetradores, os agressores, hoje em dia, qualquer agressor, alguma vez foi uma vítima. Todo. Se ele traz uma imagem na cadeia de Guantánamo, horrível, e com os presos, os réus aí amontoados, e os guardas posando para foto, lindos, maravilhosos, eles vestidos e os presos, pelados, em condições horríveis. Como que um ser humano é ser humano fazendo isso, né? De estar em frente, perante outra pessoa e tratar a outro como se fosse um objeto. Então, só depois que eu olhe para minhas questões e eu resolva isso, eu posso entender que os outros também são seres humanos e sair dessa dinâmica de vítima-perpetrador. O ambiente universitário, ele traz isso muito evidente nos trotes. Na minha época, assim, eu nunca achei engraçado, né, o trote em si. E, óbvio, né, quando eu entrei na faculdade, eu tive o cabelo raspado. Não é que eu quis raspar, mas eu tive o cabelo raspado. Mas nunca foi algo que eu olhasse e falava, nossa, que coisa legal. E ali é aquele efeito. No primeiro ano, você é o calouro, você é, de alguma forma, agredido, ou, enfim, existe
de alguma forma, violência contra as pessoas, no ano seguinte você se torna o perpetrador. Já que fizeram comigo, eu sigo a tradição. Isso eu estou falando do ambiente universitário. Agora, se a gente traz isso para as famílias, para dentro das casas, para a sociedade no geral, é a mesma coisa, é um retrato. Ali a gente só está reproduzindo algo que já está presente na sociedade e são recortes, porque isso vai ser na faculdade, vai ser no trabalho. Então, talvez eu, estagiário, eu trabalhei numa consultoria em que eles chamavam as pessoas que entravam no trabalho como pica-pau, porque falavam que é aquela pessoa chata, né, que fica cutucando, pedindo as coisas. Mas quando você é promovido, você passa a estar do outro lado e a atender essas pessoas que ficam perguntando e, e repetindo padrões, os desrespeitos, as violências. Dentro de casa a mesma coisa, de repente você vê os seus pais se agredindo verbalmente, fisicamente. Quando você cresce sem a consciência realmente de um despertar, a probabilidade de seguir esse padrão é muito grande. Não por uma maldade, muito pelo contrário. Não estou falando de maldade, é por amor, é por uma fidelidade, por uma Para lealdade pertencer, né? para pertencer. Então, como que a gente leva adiante aquilo que tanto se condena? Então, a pessoa está lá no fim de semana fazendo uma marcha, segurando um cartaz, pedindo a solução, a cura, enfim, a pacificação. Chega em casa, começa a reproduzir tudo aquilo que ela estava fazendo diferente. Sem consciência não tem cura. E esse despertar ele é individual e também coletivo. Quando eu mudo o meu olhar para algo, outras pessoas também podem mudar. Mas não é só na mente, é na ação. Uhum. É na ação. A tua fala me fez lembrar no condomínio de uma pessoa muito próxima a mim, as pessoas batiam panela, né, e falavam que dos heróis da saúde e tal, e tal, e tal. E no mesmo dia, né, em que houve toda uma homenagem, havia num dos andares uma pessoa que era médica, né, e ela saiu do hospital e foi para casa, né? E aí houve assim uma confusão entre muitos condôminos, né? Porque não queriam que ela usasse o elevador social, que ela era médica, que ela vinha do hospital. E eles tinham acabado de bater panela saudando os médicos. Então, nós nos colocamos muito nesse papel sem nos darmos conta de que a gente está ali, a gente segue aquele movimento, a gente acha muito bonito, mas assim, comigo não. Não é? Exato. E isso, para nós, é uma medida interessante de ser olhada por nós, de nós para nós mesmos, né? Até que ponto a gente está realmente fiel ao que nós dizemos? Até que ponto a nossa postura está alinhada ao discurso? Porque quando não está, isso também é um sinal de trauma. É um sinal de que existe algo ali inconsciente, tem uma mácula lá, tem uma manchinha lá, que embora a nossa mente, para nós, na nossa mente, a gente diga sim, no comportamento a gente diz não, para o mesmo sim que a gente deu com a mente. Sim. É verdade. Não é? É muito algo para ser olhado. Sim. Por todos nós, né? Isso. Em diversas situações. Sim, Em em várias áreas. Sim. Sim, porque a gente pode expandir, ampliar muito isso, não só no dia a dia, mas até mesmo trazendo para um contexto político, religioso, o quanto que eu prego uma verdade, uma fala, um entendimento e o quanto que eu pratico. E, né, fala-se muito da hipocrisia de falar, mas não praticar. Quantas vezes eu já me percebi, né, tendo movimentos e não agindo da mesma forma. A gente meio que nem se reconhece, né, Bruno? Exato, essa humanidade, essa fragilidade, isso a gente pode tirar a capa de super-herói
das pessoas para que elas sejam apenas humanas. Então, tenho muitos amigos médicos e eu lembro deles falarem nessa época, né, de estarem colocando capas nos médicos, capas nos enfermeiros, nos bombeiros, enfim. Eles só querem ser humanos. Por quê? Porque a partir do momento que se veste uma capa, essa pessoa ela não pode falhar. Isso. Ela não pode estar cansada, ela não pode dizer não, hoje eu não consigo trabalhar ou adoecer. Então, é uma exigência que não é humana, é desumana. Assim como os nossos pais. Eu estava conversando com a Gabi, com essa nossa colega do curso de pedagogia, a gente estava falando mais cedo de, ao vestir uma capa de super-herói no nosso pai e na nossa mãe, nós tiramos deles a humanidade. Tira-se deles a possibilidade deles falharem, deles não estarem 100% presentes, disponíveis, ou deles não quererem estar presentes, de não quererem estar disponíveis. E isso é uma exigência muito grande e que afeta a todos. A gente pode ser humano, né? Cada um Sim. com as suas feridas, com as suas questões, que, se assim desejarem, né, e quiserem, podem ser vistas também através da constelação. Mas eu só pontuo que constelação não é milagre. Às vezes eu vejo algumas falas trazendo como se constelação fosse a solução de todos os problemas, e não Uhum. é. Né? Eu teria uma certa cautela, não é. Mas é muito eficiente quando bem direcionada, com consciência, realmente é um caminho que traz cura, porque eu vivenciei isso comigo. Mas não é resposta nem o santo grau para tudo. Exatamente. Sim, e ao respeito disso que você falou agora há pouco, Bruno, Uhum. entender que como seres humanos somos capazes do melhor de muitas coisas boas, maravilhosas, lindas, mas também temos uma sombra, também somos capazes Uhum. de errar, também somos capazes de fazer coisas ruins, de errar em qualquer faceta. E como pais ou mães, somos seres humanos também. E normalmente Todo quem ser humano, coloca a né? capa? A criança Uhum. ferida, né? É, sim, o potencial do ser humano é para tudo, né? Potencial tanto da expansão quanto da explosão, tanto da proteção quanto da agressão, né? Todos nós somos capazes de tudo. Então, sim, todo ser humano é capaz de tudo. Ponto. Eu acho que é uma frase que eu nem ousaria explicar, porque para mim ela é isso. Eu sou capaz Uhum. absolutamente de tudo, para o bem e E, para o mal. e quando a gente entende que a gente é essa soma tão maior, né, Bruno? Isso nos Sim. ajuda também a pensar, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas com medidas que são medidas só desse momento que a gente está agora. Como se em todos os sistemas a gente não tivesse tudo, porque a gente tem de tudo em todos os sistemas, né? Sim. A gente tem o pedófilo, a gente tem o assassino, a gente tem o alcoólatra, a gente tem o drogado em todos os sistemas. Então, não dá para a gente ter a ingenuidade de achar que isso é pré-requisito de fulano, da família de fulano, que é um problema isolado de alguém. Sim, isso é uma das coisas mais lindas que a constelação nos ensina, não julgar, porque em todos os sistemas tem de tudo, tem todo, né? Tudo, Tem. exatamente tudo. Então, de que adianta eu julgar quem uma pessoa violenta ou agressiva? Assim, com certeza isso também está em mim. Assassinos, tudo, tudo. O Sim. bom e aquele lado não tão bom. Tudo está em mim, no meu sistema. É. Sim. E uma coisa que ele falou a respeito, este Peter Burkin falou também a respeito do trauma, que eu achei também muito valioso, foi que não é só aquilo que aconteceu nesse primeiro momento
vamos supor, um abuso, Uhum. que aconteceu depois, que às vezes é o que não aconteceu. Uhum. Porque na maioria das vezes, quando alguma situação difícil acontece, não temos os recursos para falar, contar para alguém. E lembramos que a maioria dessas questões difíceis, quando é um trauma pessoal, acontece na infância ou adolescência. Então, eu não tenho os recursos, obviamente, as ferramentas emocionais. Então, será que eu fui pedir? Será que algum adulto, minha mãe, soube? Será que alguém se aproximou? Ou não? Normalmente não acontece. Normalmente ficamos no silêncio, nos vitimizando, nos culpando Sim. na solidão. Então, olhar para tudo isso, para o que aconteceu e o que veio depois. É o que foi feito, né? Então, O que, sim. o que fazer, o que foi feito e como você trouxe. Às vezes levamos anos para tratar, olhar para algo que aconteceu. E se nós não falamos, mas exigimos que as outras pessoas olhem e acolham algo que não pode ser trazido à tona, parece um pouco até injusto, né? Mas a criança, ela, de alguma forma, ela quer ser acolhida e protegida. Só que os pais não podem proteger a criança o tempo todo. Os pais não têm esse poder. Não seriam humanos, né? Exato. E aí, aquilo que aquela criança vivenciou pode ser fonte de força. Aí depende da perspectiva, né? A partir das nossas dificuldades, nós podemos fazer disso um aprendizado, uma força, e é o que nos possibilita, porque é como tomar um choque. Enquanto eu não colocar o dedo na tomada de alguma forma e tomar um choque 110, eu não saberia do que se trata. Vivenciar me traz a experiência, não é só a teoria. E a partir da Uhum. experiência e das sensações que eu trago para mim e vivencio, eu posso levar adiante, trazer uma perspectiva de algo que eu de fato vivi. É. E as pequenas atitudes, né, Bruno e Cristine, do dia a dia. Eu que sou avó, tenho duas, né, duas crianças assim muito presentes na minha vida, uma de 2, outra de 5 e meio. Uhum. E assim, como inconscientemente a gente alimenta alguns traumas com a nossa postura. Por exemplo, quando a criança se machuca, ela vai colidir com um objeto, e aí eu vejo, né, alguns adultos fazendo isso. Eu já fiz antigamente também, eu também já fiz isso. Você bate no objeto, mesa, foi essa mesa safada, aí você bate na mesa, né? Ou quando a criança está ali chorando, Mesa boba. não é? E aí você, olha, isso para você gerar uma porta de trauma é muito fácil. Você é como se você passasse assim vaselina, sabe, manteiguinha no trauma para ele ficar bem fluido para gerar num outro evento seguinte em que a pessoa vai transferir a responsabilidade do que ela fez para o outro, né? Uma outra cena que me chama muita atenção e que eu acho que nós, pais, avós, tios, adultos que temos crianças e adolescentes, é negar o sentimento. Por exemplo, às vezes a criança, né, tá ali com raiva, queria uma coisa, não foi dada, ela tá ali chorando, e aí você olha assim, foi nada não, isso é uma besteira, ô besteira. Vem cá, pare de chorar, toma isso aqui, deixe vamos prestar atenção noutra coisa. Deixe o seu sentimento de lado e olhe para esse outro lado aqui. Distração. Isso. Deixa eu distrair aquele com outra coisa. E aí, quando você faz isso, você tira do outro uma maneira de se fortalecer para futuros traumas, né? E dele trazer traumas para ele, construir traumas. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa que não vai olhar para o que ele sente. Ele vai toda a vida substituir um sentimento ruim por outra coisa. Aí eu vou olhar agora para outra coisa.
E aí, como é que ele vai lidar na vida adulta, com os boletos para pagar e não ter o dinheiro para pagar, com uma demissão, né? Mais autoritária, mais ríspida. Como é que ele vai lidar com isso? Se ele, desde criança, não foi estimulado a olhar para o que ele sente e acolher o que ele sente e saber e sentir que nem sempre o que a gente sente é simples, é fácil, é gostoso, é prazeroso. E tudo Sim, bem. aí o papel dos adultos que estamos por perto é nomear aquilo que se vivencia, incluir, falar e deixa, que com certeza passa, como tudo passa, mas tem que falar, tem que pôr nome, para permitir que aquela sensação da criança tenha um nome e eu possa entender e vivenciar realmente. Não é apagar, excluir, cortar, desligar, segurar. Não. Vivenciar, deixar. Aí eu ganho, eu entendo. Essa dor é porque. Já entendo. E incluo isso. Não vou ficar aí sempre, mas precisa passar. Precisa vivenciar isso. E normalmente fazemos o contrário. Queremos excluir, poupar as crianças do... Isso. Não estamos falando... Sim, não estamos falando de ficar jogando pro ruim, não. Sim. Mas colocar palavras no que incluir. Mas é incluir respeitando. Quando eu disse, ele teve aqui uma briguinha de irmão, ele queria muito uma coisa, a irmã não dava e tudo, e ele ficou com raiva, começou a chorar. Eu olhei assim, você tá com muita raiva da sua irmã, né? É, vovó. Sabia que a vovó também às vezes tem raiva? A vovó às vezes... Ele arregalou assim um olho para mim, assim, como quem diz assim, como assim, vovó? Você sente raiva? Porque quando a gente coloca a criança para olhar para outra coisa, é como se nós adultos também não tivéssemos contato com aqueles mesmos sentimentos. Sim. Né? Você, olha, eu vou te contar uma história. Uma vez que a vovó ficou com muita raiva. Foi assim. E aí ele ficou olhando com aquele olhão assim, enorme, assim, para cima de mim, como que assim, nossa, a vovó também sente raiva. E eu também posso sentir raiva de vez em quando. E tá tudo bem sentir raiva. Eu não posso. O que é que eu não posso ou não devo, né? É ficar na raiva. Ela precisa chegar, ser acolhida, respeitada e fluir, né? Sem apego. Sem apego. A escolha do apego é que é a outra. Quando incluímos, já damos um lugar, um nome, e não fica na sombra, porque aí o erro é deixar isso como se não existisse e vem depois num adulto que fica reprimido, que como já falamos, né, que vai para o extremo, que reage de uma forma absurda, né? Mas incluir é muito, é isso mesmo. Muito bom. Sim, muito bom. Eu tô aqui pensando, né, numa aula da Elza em que ela falou assim: nós que trabalhamos com constelação e que terapeutas de maneira geral, né, do respeito, da postura que nós temos que ter com o trauma que o outro nos traz, né? E nesse risco do retrauma, a responsabilidade que também tem sobre a gente, porque quando você não consegue tratar bem, né, e gera um retrauma no outro, é importante também que se diga que isso ressoa em você. Então, não é só o outro que vai entrar no retrauma. Você, enquanto terapeuta, vai fazer sintoma. Sim. Sim. Qualquer pessoa que quiser acompanhar processos, ajudar, virar ajudante, né? Precisa primeiro olhar para si. Sim.
E por isso que em todas as áreas sempre a pessoa se trabalha primeiro, né? Porque senão aquilo fica latente aí, Isso. vigiante, muito, muito exposto e aguardando o momento para, Ser visto e acolhido. sim, te impacta e mexe com você. E quando a gente participa das constelações, que antes de poder ajudar alguém, a gente tem que se trabalhar muito, representar muito, eh, participar muito. E aí a gente vê como todas as constelações reverberam em nós, algumas mais, outras menos, mas sempre, sempre o trabalho, sempre que vamos a um workshop de constelação, sempre vem algo que é para mim, sempre tem Uhum. algo para olhar, sempre tem um presente, sempre tem algo para olhar. E eu Não é queria. possível A gente já guiar, está com né? 1 hora, né? Já. Não é possível guiar uma pessoa sem que eu conheça o caminho, Pronto. né? Não tem É verdade. como. Né? E eu queria, assim, muito. A gente já ultrapassou aqui um pouquinho a nossa hora, porque quando a conversa é boa, o tempo voa mesmo, isso é fato. Ele diz aqui: é preciso muito conhecimento, experiência e autoconhecimento dos seus próprios traumas para você Sim. poder trabalhar com os traumas do outro. Isso. Então, eu acho que essa é uma frase que dá uma costurada assim na live, né? No que a gente conversou. E a gente tem uma Uhum. frase muito comum no meio dos consteladores que às vezes não é bem compreendida quando a gente diz assim: o constelador só vai com o constelado até onde ele foi consigo mesmo. E essa é uma frase, já virou até meio que um Bordão. chavão, né? Assim, tá lá, né? E quando a gente diz quando o constelador só vai com o constelado até onde ele foi consigo mesmo, não quer dizer que para eu tratar, né? Para eu tratar não, que não é essa palavra, mas para eu olhar para o abuso que o outro sofreu, eu preciso ter vivido o abuso. Não é nesse sentido. É no sentido de que você já fez um caminho de autoconhecimento, no sentido de você Sobre si. encontrar uma postura interna que se apazigua, né, com toda a sua referência transgeracional. Então, você já está ali, e isso não está resolvido, tá? Não é que está resolvido. Bert Hellinger, aos 94 anos, ainda tinha um pedacinho do pai dele que ele tomou ainda aos 94. Mas você precisa ter já feito esse apaziguamento de uma forma, né, bem alicerçada. Você precisa estar com esse autoconhecimento e com esse olhar para você mesmo e para tudo que te aconteceu, do jeito como foi, como é, e quando você diz, eu aceito, e você diz, e agora eu vou fazer algo bom com tudo que eu recebi, porque o que eu recebi foi suficiente, foi tão suficiente que eu estou aqui, ó, pronto para seguir em frente, né? Então, quando você está dono mesmo disso, quando isso é uma verdade, não é só na sua cabeça, não é só bonito de pensar e de dizer, mas quando isso é um reflexo seu para você mesmo, quando você se reconhece assim. É aí que a gente entra com aquela frase de que o constelador só vai com o constelado até onde ele foi consigo mesmo. Ou seja, ele precisa ter feito o caminho do autoconhecimento. Sim. Sim. Não é isso? Exatamente. É isso mesmo. Obrigada. Diga aí, minha querida, sua mensagem final. Eu sou muito grata pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com os outros essa linda palestra e os ensinamentos. E continuamos juntos. Sim. Felizes por Muito estarmos juntos. obrigada. Unidos num só coração. Eu também agradeço ao Sim da Cristi, a Sani, a oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouco do que vivenciamos nesse congresso, né? O segundo Congresso Internacional de Consciência Sistêmica, que até o fim desse mês está disponível ainda com desconto. Repito que aqui a gente não
não é uma publicidade. Não somos É comissionados. Isso, exato. É espontâneo e voluntário, porque realmente foi muito importante e trouxe novas perspectivas, novos olhares, novos aprendizados. Muito Agradecemos a rico. presença, né, de quem está aqui, a Marta, a Pauline, enfim, tanta gente bacana. Ao Sim, próprio o Vitor, né, que interagiu bastante, meu irmãozão. sim, Vitor, né, que interagiram Minha bastante mãe, com a gente. sim. A Solange Foi é a tua muito. mãe, né, que tá aí? Minha mãe, sim. É, ô, minha querida, boa noite. Tão bom. A sua mãe e a minha estão aqui. A sua tá aí também, Cristina? Não, minha mãe não é tão tecnológica. É, estamos. É tão bom quando a gente Mas está era essa assim, de né? coração. Ela Sim. está Sim. presente. Então, Obrigada. agradecemos a presença de cada um. Cristine, muito obrigada pelo seu sim ao meu convite junto com o Bruno. Eu e Bruno lembramos assim logo de você. Ah, Cristine estava no congresso, vamos convidá-la. E ficamos muito felizes que você esteja aqui com a gente. Você é uma colega de turma minha, dupla do Bruno. E tanto eu quanto ele temos você em nosso coração e a gente é muito, muito grata ao seu pai e à sua mãe por ter nos presenteado com a sua vida aqui. Gratidão, Obrigada, minha muito linda. obrigada. Obrigada a Sim. todos. Muito obrigada. Muitas Beijo. gracias. Beijos. Boa semana para Beijos. vocês e até E até quarta. quarta. Gente, quarta-feira, às 17h15, nós vamos estar com a Fernanda, né? A Fernanda Canais, dia 21. Isso. Agora, quarta-feira. Um beijo. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada.